E dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos ver aqui as regras de estrutura frasal ou gramática do português. Ao conjunto de regras que permitem organizar as palavras de uma língua em frases, nós podemos chamar de gramática. Em uma gramática completa, cada constituinte é definido por uma regra de reescritura que contém todas as suas diferentes possibilidades de retranscrição sintagmática. É justamente o caso, pessoal, das gramáticas de estrutura sintagmática, cujas regras de reescritura, em seu conjunto, especificam as relações de dominância, decompondo a oração em partes que são analisáveis no que diz respeito à classe e também as relações de precedência, atribuindo uma representação formal às relações lineares. Então, a gramática não consiste na enumeração de todas as sequências possíveis de palavras particulares, mas sim da formulação de regras gerais presentes em todas as línguas. Essas regras têm uma ordenação intrínseca, que diz respeito à ordem obrigatória de introdução dos símbolos. Por exemplo, não se pode ter uma regra sintagma nominal, se desmembrando em determinante mais o nome, se em uma regra anterior não tiver sido já introduzida a oração, né? Ou seja, para eu falar que o sintagma nominal é ordenado por um determinante mais o nome, eu devo ter aqui, anteriormente a isso, né, ter analisado a própria oração, sendo a oração se desmembrando em sintagma nominal e sintagma verbal, para só depois eu analisar, né, o sintagma nominal. Então, eu só posso dizer que o sintagma nominal é estruturado por um determinante e por um nome se esse sintagma nominal estiver inserido em uma oração. Sintetizando todas as regras apresentadas até aqui, né, considerando o que nós vimos na última aula, podemos formular um fragmento de gramática que gera as frases simples do português. Então vejam, uma oração ela se desmembra, né, em um sintagma nominal e um sintagma verbal. O sintagma nominal pode ser desmembrado em um determinante, modificador, o nome, né, que é o núcleo, e outro modificador. Vale lembrar que o sintagma nominal pode não estar lexicalmente preenchido, como nos casos, né, pessoal, das orações sem sujeito. O determinante, por sua vez, pode ser estruturado por um pré-determinante, um determinante base e um pós-determinante. O modificador pode ser um sintagma adjetival ou um sintagma preposicional. O sintagma preposicional pode ser estruturado por uma preposição mais um sintagma nominal ou mesmo por um advérbio. O sintagma adjetival pode ser um intensificador, um sintagma preposicional adjunto ou mesmo um adjetivo. Sem esquecer, é claro, do sintagma preposicional complemento, né? Que é o caso, né, pessoal, do complemento nominal, né? Ou seja, um sintagma adjetival que tem em sua estrutura um sintagma preposicional complemento, como complemento nominal. No sintagma verbal, nós temos o verbo, né? Nós vamos ter a cópula, que sempre surge quando nós temos um predicado nominal. Então, essa cópula aqui vai ser justamente um verbo de ligação. Esse verbo de ligação pode ligar o sujeito, né, a um sintagma adjetival, um sintagma nominal ou mesmo um sintagma preposicional. Após esse verbo, nós podemos ter um sintagma nominal, um sintagma preposicional complemento, né? Então, por exemplo, no caso de um objeto direto, né, nós teríamos aí um sintagma nominal. Se fosse um objeto indireto, um sintagma preposicional complemento. Pois bem, esse conjunto de regras, também denominado gramática gerativa, que atribui uma descrição estrutural a todas e somente as frases de uma língua, né,
fornece os meios de dizer se uma sequência qualquer de palavras está em conformidade com o sistema gramatical dessa língua, isto é, se é gramatical ou agramatical. Vale lembrar, pessoal, que nós podemos ter frases gramaticais, né, mas que são frases incoerentes no que diz respeito à questão semântica, né? Vale lembrar aqui o exemplo citado por Noam Chomsky em sua obra Estruturas Sintáticas. A famosa frase ideias verdes incolores dormem furiosamente. Então, uma frase, né, cuja sintaxe está correta, no entanto, no que diz respeito à questão semântica, né, aqui uma estrutura, né, incoerente. Por quê? Porque o verbo, né, dormir atribui traços a ideias verdes incolores de forma equivocada. Em outras palavras, ideias verdes incolores não podem ser aqui o agente, né, para dormir. No entanto, gramaticalmente, trata-se aqui de uma oração correta. As noções de gramaticalidade e agramaticalidade prendem-se às regras de estruturação das frases, as quais determinam a ordem dos elementos e as combinações possíveis. Dessa forma, dizemos que uma oração é ou não gramatical, dependendo do fato de ela ser ou não formada de acordo com as regras da gramática. Mas duas orações gramaticais podem não ser igualmente aceitáveis. Assim, é que, considerando os seguintes exemplos, o livro que o aluno comprou é de linguística. O livro que o aluno que conhece tua irmã comprou é de linguística. Verificamos que, no exemplo de baixo, é mais difícil de interpretar, portanto, menos aceitável que o exemplo de cima. Embora ambas sejam gramaticais, a menor aceitabilidade do exemplo aí de baixo decorre de limitações da memória temporária, a qual restringe a quantidade de material linguístico a ser intercalado entre o sujeito e o verbo de uma mesma oração. A aceitabilidade decorre também de fatores extralinguísticos, entre os quais se mencionam limitações da atenção e da memória, interrupções, ruídos. Pois bem, a gramática sintagmática, essa que nós estamos estudando, né, em oposição à gramática tradicional, ela fornece meios mais adequados e simplificados para a descrição estrutural das orações, com base, entre outros, nos seguintes argumentos referentes à transitividade. Os verbos tradicionalmente considerados como intransitivos, como por exemplo sonhar, viver, morrer, podem, em casos especiais, vir acompanhados de um sintagma nominal objeto, cujo núcleo está implicitado necessariamente no próprio processo verbal, com o intuito de atribuir a esse nome uma explicitação ou qualificação. Nós podemos ter: a vítima do acidente vive ainda. A vítima do acidente, como sendo o sintagma nominal, né? Temos determinante a, vítima, o núcleo, modificador, formulado aqui por um sintagma preposicional, né? Do acidente, sendo que nós temos a preposição do, né? Estruturada por de, mais o determinante o sintagma nominal, o acidente, cujo núcleo é acidente, e o sintagma verbal, né? Temos o verbo, vive, um sintagma preposicional adjunto, ainda, né? E o advérbio, ainda. Agora, o pobre homem viveu uma vida de amarguras. O pobre homem, o sintagma nominal, determinante o, modificador, pobre, sendo aqui um adjetivo, né? Homem sendo o núcleo do sintagma nominal, viveu uma vida de amarguras, o verbo viveu. Então percebam aqui que esse viveu neste exemplo não é intransitivo, né? Está sendo transitivo. Consequentemente, ele vem acompanhado de um sintagma nominal, né? Objeto, que é justamente uma vida de amarguras. Então, uma, o determinante, vida, o núcleo, o modificador de amarguras, sendo um sintagma preposicional, uma preposição de, mais um sintagma nominal amarguras, que coincide aqui com o próprio núcleo. A distinção entre objeto direto e objeto indireto pode ser considerada como relativamente secundária, já que ambos são complementos verbais, sendo a presença ou a ausência de preposição condicionada apenas pelo próprio verbo, ou seja, condicionada aqui pela regência verbal.
A diferenciação entre verbos pronominais essenciais e acidentais torna-se mais evidente nessa análise sintagmática, na medida em que, no caso dos primeiros, dos verbos pronominais essenciais, a partícula se faz parte do constituinte verbo, ao passo que no segundo, nos acidentais, vem a constituir um sintagma nominal dentro do sintagma verbal, com função de objeto. Vejamos o seguinte exemplo. Mônica queixou-se ao professor. Temos um sintagma nominal Mônica, sintagma verbal queixou-se ao professor, verbo queixou-se. Então vejam aqui que o pronome se ele faz parte do verbo, ou seja, ele é uma parte constituinte do verbo. Temos o sintagma preposicional ao professor, com a preposição a, determinante o, que é ao, e o sintagma nominal o professor, cujo núcleo é professor. Agora, no caso de um verbo pronominal acidental, como no seguinte exemplo, Carlos penteou-se diante de um espelho, nós temos aqui o se fazendo parte de um sintagma nominal. Então, vamos lá. Nós temos o sintagma nominal Carlos e o sintagma verbal penteou-se. Reparem que esse se aqui faz referência a Carlos. É como se fosse Carlos penteou Carlos. Essas duas ocorrências do nome Carlos são correferenciais. Pois bem, nós vamos ter o sintagma preposicional diante do espelho, sendo a preposição diante de, e o sintagma nominal o espelho, determinante o e o núcleo espelho. A proposta de uma análise sintagmática permite descrever estruturas como falei de você ao diretor. Esse tipo de estrutura não costuma ser considerada em nossas gramáticas tradicionais, uma vez que não se admite a existência de dois objetos indiretos na mesma frase. Em termos de análise tradicional, a gente teria de considerar ao diretor como um objeto indireto e de você como um adjunto adverbial de assunto, sobre você, a seu respeito. Ao passo que na análise que nós fazemos aqui, nessa análise sintagmática, ambos os constituintes são classificados como sintagma preposicional complemento. A gramática tradicional estabelece entre os complementos do verbo e certos modificadores circunstanciais, que também funcionam como complemento, uma distinção que não se justifica, não fazendo, por outro lado, uma diferenciação necessária entre tipos diversos de modificadores circunstanciais. Também nesse caso, a unidade sintagma verbal permite proceder a uma análise que parece adequar-se aos fatos, como nós podemos ver nos seguintes exemplos. O grupo de turistas gostou do Rio de Janeiro. O grupo de turistas veio do Rio de Janeiro. O grupo de turistas divertiu-se no Rio de Janeiro neste fim de semana. Então, dentro dos moldes tradicionais, a primeira estrutura é diferente da segunda estrutura, visto que na primeira considera-se do Rio de Janeiro como objeto indireto e na segunda como adjunto adverbial. Por outro lado, na segunda e na terceira, nós temos semelhanças na medida em que os sintagmas preposicionados do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro e neste fim de semana são analisados como adjuntos adverbiais. A análise aqui exposta evidencia que a primeira e a segunda possuem sintagmas verbais idênticos, um verbo mais um sintagma preposicional complemento, diferenciando-se assim da terceira estrutura, em que tanto no Rio de Janeiro como neste fim de semana são sintagmas preposicionais adjuntos, independentes, apresentando-se como um terceiro constituinte da proposição. A unidade sintagma verbal permite, portanto, distinguir os complementos verbais dos modificadores circunstanciais e atitudinais da frase. Os complementos verbais podem ou não ser introduzidos por preposição e completam a enunciação do processo verbal, sendo por esta razão interiores ao sintagma verbal. Já os segundos, por sua vez, os circunstanciais, os modificadores circunstanciais, veiculam informações sobre as circunstâncias em que se efetivam os fatos descritos no enunciado ou sobre as atitudes do falante, sendo desse modo exteriores ao sintagma verbal. Por isso, pessoal, que no exemplo que nós vimos, Carlos penteou-se diante do espelho, esse diante do espelho nos traz uma circunstância,
Por isso, ele não é interior ao sintagma verbal. E a análise sintagmática, né, permite também desfazer algumas ambiguidades, como em frases, como nós podemos ver aqui. A multidão apavorada assistia à cena da calçada. Numa primeira interpretação, nós poderíamos entender aqui, a multidão estava na calçada, assistindo à cena que se passava em outro local, né? Então a gente teria aqui três constituintes: sintagma nominal, a multidão apavorada; sintagma verbal, assistia à cena; e o sintagma preposicional, da calçada, né? Numa segunda leitura, a multidão de outro local assistia à cena que se passava na calçada. Sintagma nominal, a multidão apavorada; e o sintagma verbal assistia à cena da calçada. Então vejam que nós não teríamos aqui esse modificador circunstancial. Ele seria justamente um sintagma preposicional adjunto, né, fazendo referência à cena. A gramática sintagmática, embora apresente soluções para várias questões antes obscuras na gramática tradicional, não é suficiente para dar conta de certos fatos da língua, como, por exemplo, mostrar a relação entre estruturas aparentemente diferentes, como nas seguintes: que eles apresentem propostas é indispensável. É indispensável que eles apresentem propostas. Ficaria difícil também para diferenciar estruturas aparentemente idênticas, como o espelho refletiu a sua imagem e o mestre refletiu um instante. E também para desfazer ambiguidades, como a que nós podemos ver na seguinte frase: Marcelo afirmou que Fernando viajou e Sérgio também. Agora, uma das grandes limitações da gramática sintagmática consiste no fato de atribuir uma única descrição estrutural a cada oração. Assim é que essas frases, né, sinalizadas aí no âmbito desta gramática, seriam descritas de maneira independente, porque apresentam estruturas diferentes. No entanto, elas se assemelham quanto ao significado. Por outro lado, nesses dois exemplos, as frases seriam descritas de modo semelhante, porque apresentam a mesma estrutura aparente: sintagma nominal, verbo, sintagma nominal. Contudo, o sintagma nominal faz parte de constituintes diferentes em cada uma das orações, e o verbo refletir possui em cada uma delas significados diferentes. As questões levantadas até aqui podem ser resolvidas postulando-se a existência de estruturas básicas mais abstratas, seriam as estruturas profundas, e de regras que possibilitem a descrição de estruturas mais concretas, estruturas superficiais, que seriam resultantes das primeiras. Foi o que fez Noam Chomsky, denominando de transformacionais as regras que convertem as estruturas profundas em superficiais. Essas regras deram um nome ao tipo de gramática que passaremos a considerar daqui por diante, que é justamente a gramática transformacional. A finalidade básica da inclusão das regras transformacionais em uma gramática foi, portanto, tornar possível a descrição das infinitas possibilidades de estruturas superficiais de uma língua, como resultantes de modificações operadas sobre as estruturas profundas. As estruturas superficiais correspondem mais de perto à forma física de realização concreta da oração e determinam sua interpretação fonológica, enquanto as estruturas profundas, em número limitado, correspondem às representações em ordem direta das relações fundamentais entre os constituintes da oração e são responsáveis pela sua interpretação semântica. E com a introdução desse novo tipo de regra, é possível a gente explicar as relações de semelhança e diferença entre as orações. Então, analisando aqui essas duas orações, nós teríamos a mesma estrutura profunda. Essa estrutura, após sofrer várias transformações, se superficializa através de duas estruturas diferentes, em decorrência da transformação de extraposição que opera sobre este exemplo. Nós temos o sintagma nominal sujeito passando para a posição pós-verbal, resultando em é indispensável que eles apresentem propostas. Recorrendo-se a outra transformação, a de apagamento, explica-se a relação de superfície entre o espelho refletiu a sua imagem e o mestre refletiu um instante, embora se trate de duas estruturas profundas diferentes. Em o espelho refletiu a sua imagem, o sintagma nominal a sua imagem
na estrutura profunda, faz parte do constituinte sintagma verbal, o verbo mais o sintagma nominal. Ao passo que, em o mestre refletiu um instante, o sintagma nominal um instante não apresenta relação semântica direta com o verbo, que é intransitivo, ficando, pois, fora do sintagma verbal. No entanto, na estrutura superficial, ambas apresentam a mesma relação entre os constituintes, porque foi apagada por transformação a preposição do sintagma preposicional adjunto, por um instante. No que diz respeito ao problema da ambiguidade, fica resolvido postulando-se a existência de duas estruturas profundas distintas, que possibilitam as duas leituras das seguintes orações. Marcelo afirmou que Fernando viajou e Sérgio também afirmou que Fernando viajou. Marcelo afirmou que Fernando viajou e afirmou que Sérgio também viajou. Cada uma dessas estruturas possibilita uma das interpretações. Em seguida, através de transformações, entre elas a de apagamento dos constituintes idênticos, essas duas estruturas distintas convergem para uma única estrutura superficial. Percebe-se que, através das regras transformacionais, é possível representar generalizações importantes. O que caracteriza essencialmente a gramática transformacional, de cujo esquema se encontra um esboço, é a existência da dualidade de estruturas, relacionadas entre si através das regras transformacionais. Pois bem, pessoal, ainda neste capítulo há uma breve nota a respeito da gramática transformacional. Vale lembrar que nós ainda vamos analisar aqui a obra Estruturas Sintáticas de Noam Chomsky, ela vai estar disponível aqui na plataforma, tá bom? Então, toda essa complexidade que vocês podem estar vendo aqui nesse capítulo, nós vamos abordar de forma bem mais detalhada, nesta obra de Noam Chomsky. Então, essa gramática transformacional, de acordo com a teoria padrão formulada por Chomsky, compreende três componentes: o componente sintático, o semântico e o fonológico. O componente sintático ocupa o centro das preocupações linguísticas e tem um caráter criativo. Ele é o responsável pela geração de todas as frases da língua. O componente semântico traduz a estrutura sintática subjacente em termos de uma representação semântica. E, finalmente, o componente fonológico atribui uma representação fonética à estrutura superficial, sendo os dois últimos, portanto, meramente interpretativos. O componente sintático consta de dois subcomponentes, o de base e o transformacional. Depois de desenvolvidas as regras de estrutura frasal, de feitas as escolhas lexicais, de atribuído o significado à oração e de aplicadas as regras transformacionais, opera aqui o componente fonológico, através das regras morfofonêmicas. Tais regras atribuem uma representação fonética à oração, isto é, convertem as estruturas superficiais em estruturas enunciáveis. Tá ok? Então, pessoal, nós ficamos por aqui. Na próxima aula, nós vamos abordar as transformações em frases simples. Bons estudos a todos e até a próxima.